RP Notícia, apoio cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Olá, hoje é segunda-feira, dia 28 de março. Começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver que Guarda Municipal de Jundiaí detém no Jardim Fepasa um homem foragido da justiça e você vai ver também perigo no ar. 2 balões são soltos em Jundiaí no final de semana. O primeiro com uma bandeira de 16 metros que caiu em árvores próximo à Serra do Japi. Já o segundo caiu em um telhado de uma casa no bairro Jardim da Fonte. Tem também um movimento no sistema Anhanguera Bandeirantes no feriado de Páscoa, que foi mais violento que do ano passado. 2 pessoas morreram. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Guardas municipais de Jundiaí prenderam ontem no Jardim Fepasa um homem procurado da Justiça. A prisão foi na rua Bom Sucesso. Ele foi levado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Um balão com uma bandeira de aproximadamente 16 metros caiu na região do Vale dos Sebrantes, em Jundiaí, território da Serra do Japi. A bandeira enroscou na copa de uma árvore. O balão, que estava com a tocha acesa, pegou fogo, mas a sorte é que a mata estava molhada devido à chuva da última sexta-feira. No local, várias pessoas tentaram resgatar o balão, mas fugiram assim que avistaram a viatura da GM. Ninguém foi preso. Em um outro balão, com uma bandeira de aproximadamente 10 metros, caiu em uma casa na rua Maestro Luiz Biela de Souza, no Jardim da Fonte, em Jundiaí. O proprietário da casa informou aos guardas municipais que o balão caiu apagado e que cerca de 30 pessoas em carros e motos resgataram o artefato. Também neste caso, ninguém foi preso. E segundo a Guarda Municipal, somente neste ano já foram apreendidos 9 balões. O feriado da Semana Santa foi mais violento no sistema Anhanguera Bandeirantes em relação ao ano passado. Quase 700 mil veículos passaram pelas vias entre as 0 hora de sexta-feira até as 7 horas da manhã de segunda-feira. A segunda-feira nas rodovias da região foi tranquila. O tráfego fluiu bem e foram poucos os pontos com congestionamento. O feriado prolongado de 3 dias teve movimento dentro da expectativa da concessionária que administra a Anhanguera e Bandeirantes. Dos 670 mil veículos que nós esperávamos aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes, passaram pelo sistema 654 mil. Nós ficamos aí 2,3% abaixo do nosso previsto. Apesar de na maior parte das rodovias o trânsito fluir bem, alguns trechos tiveram lentidão por toda a manhã. De acordo com o coordenador de tráfego da concessionária, isso é normal e não necessariamente um reflexo da volta do feriado. O retorno foi bastante intenso no domingo, a partir das 12 horas, isso seguiu até por volta das 20, 21 horas, como a gente já havia previsto. E hoje de manhã foi o movimento normal da segunda-feira, né? Principalmente a chegada a São Paulo ficou ali entre o 15 e 13 da Bandeirantes e do 12 ao 11 da Anhanguera. O coordenador ainda explica que o feriado de Páscoa foi um pouco mais violento neste ano em comparação com 2015. O número de acidentes subiu e foram 2 vítimas fatais. Foi 12,5% a mais de acidentes, né? E uma redução no número de vítimas de 18,9%. No sistema Anhanguera Bandeirantes, da meia-noite de sexta até ontem, foram registrados 81 acidentes com 43 feridos e 2 mortes. A concessionária que administra o corredor Dom Pedro registrou um movimento de 564 mil veículos entre quinta à noite e ontem, com 15 acidentes e 13 feridos levemente, além de 3 feridos gravemente. Não houve registro de morte. E a Páscoa foi bem salgada para o bolso do consumidor brasileiro. Todos os produtos que compõem a data tiveram um aumento no preço. O bacalhau, por exemplo, subiu 30% e o varejo sentiu em cheio a retração nas vendas. De acordo com a empresa de análise de informações de crédito, a Serasa Experian, a queda nas vendas foi de 9,6%. São os piores números desde o início da medição em 2007. Na cidade de São Paulo, a queda foi ainda maior, 11,7%.
Até este ano, o indicador nunca havia apresentado retração frente ao ano anterior. Em 2015, o índice mostrou estabilidade após subir 1,6% em 2014 e 6,6% em 2013. O indicador tem como base a amostra de consultas realizadas por comerciantes no banco de dados da Serasa Experian sobre consumidores. Agora, a gente fala da previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região. A instabilidade permanece e pode chover no período da tarde. Confira os detalhes. A terça-feira amanhece ensolarada na cidade de Jundiaí. Segundo a meteorologia, pode chover no período da tarde. À noite, céu limpo. As temperaturas ficam entre 23 e 31 graus. Em Campo Limpo Paulista também faz calor no período da tarde. 31 é a máxima prevista e de madrugada os termômetros registram 24 graus. Também há previsão de chuva à tarde. E em Itatiba, sol pela manhã, mas com pancadas de chuva à tarde. As temperaturas oscilam entre 21 e 30 graus. E a terça-feira amanhece ensolarada na capital paulista, mas segundo a meteorologia pode chover no período da tarde. A mínima de madrugada é de 21 graus e a máxima à tarde fica nos 29 graus. A seguir aqui no RP Notícia, a gente mostra como os pais, escolas e professores debatem o uso do aparelho celular em salas de aula. Voltamos já. O Centro de Línguas de Jundiaí abriu nesta segunda-feira o período de inscrições para cursos de inglês, espanhol, italiano e francês. Os interessados têm até o dia 15 do próximo mês para se inscrever pelo site da Prefeitura ou pessoalmente na escola, que fica na Avenida Doutor Cavalcante, 396, na Vila Arens, no Complexo Argos. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã até as 6h30 da noite. Às sextas, das 8 da manhã até as 5h30 da tarde. Todo mundo tem hoje um smartphone. Eles são usados em todos os lugares, nas ruas, nos carros e até mesmo em salas de aula. Mas até que ponto a tecnologia ajuda ou atrapalha nos estudos? O uso do celular nas escolas divide opiniões. Uns dizem que o aparelho pode ser um aliado nos estudos e outros que dispersa o aluno no aprendizado. Para a estudante Jéssica, atrapalha, mas afirma que às vezes utiliza a ferramenta. Tem muita gente que não sabe controlar. E muitas vezes eles não prestam atenção na aula e olham para mensagens, essas coisas, e vão mal em todas as matérias. Mas se você souber usar ele de um jeito consciente, usar voltado para a matéria ou algo que ajude, aí é melhor. Hoje em dia, todo mundo está inserido no mundo tecnológico. Mas até que ponto é saudável o uso do celular em sala de aula? O uso do celular é saudável no momento em que os alunos conseguem atender às orientações dos seus professores, do colégio, porque ele é incorporado. O celular é incorporado nas demandas pedagógicas, é um instrumento extremamente importante. Eu vejo até, por exemplo, eu que trabalho com orientação profissional, há uns anos atrás, quando você dizia para o aluno, você precisa pesquisar a grade curricular do curso que você pretende, o aluno demandava uma semana até ele ir atrás da fonte e tudo. Hoje você fala isso, na mesma hora ele encontra no celular. Da mesma forma, por exemplo, se um professor está dando uma aula de história ou de geografia e ele precisa da cotação do dólar, por exemplo, ele pode, naquele momento, fazer com que os alunos utilizem o celular para uma boa finalidade. Já para o estudante Leonardo Storani, o uso do celular em sala de aula pode ser um complemento aos estudos, desde que tenha um controle durante o período de aula. O celular pode ser um grande aliado para estudos. O professor até deixa mexer no celular e acompanhar a matéria pelo aplicativo, mas o celular pode atrapalhar bastante também, porque muita gente é viciada. Eu percebo com os meus colegas que eles usam o celular na sala de aula, coisa que não devia, não presta atenção na aula. Mas, no geral, eu acho que o celular tem que saber controlar. Os pais também vivem na maior ansiedade com o uso exagerado do celular. Maria Cristina ressalta que o uso do aparelho durante a aula tem que ter uma orientação. A partir do momento que ele começou a atrapalhar, o aluno perdeu a concentração e quer só ficar olhando para o celular, daí não tem jeito, atrapalha mesmo. E é preciso que tenha uma orientação dos pais, da escola,
que esse celular precisa ficar na bolsa, né? E no momento adequado eles poderem usar. Os pais devem ficar atentos quando os contatos virtuais são priorizados e o relacionamento pessoal colocado em segundo plano. É hora de analisar e conversar com os filhos. Muitas vezes está em família, mas não está, porque fica o tempo todo ali no celular. Sai com um grupo de amigos, mas cada um no seu celular e acaba perdendo esse convívio. Eu acho que esse é uma observação importante, né? Parou de ter relação com as pessoas, conversar pessoalmente, aí acho que já é preocupante, tem que tomar cuidado. Segundo a Anatel, o Brasil tem hoje 257 milhões de celulares, sendo 184 milhões de aparelhos pré-pagos. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itupeva alerta as pessoas que fizeram a inscrição para o Auxílio Viagem e que faltaram na data agendada para a triagem, que procurem o PADS, o Posto de Atendimento e Desenvolvimento Social, que fica na Rua Ideobrando Ferraz, 192, no centro da cidade, com urgência. A triagem segue até a próxima quinta-feira, dia 31. E segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, a inscrição não será prorrogada após a data estipulada. E a Secretaria de Educação de Várzea Paulista informa que termina na quinta, dia 31, a segunda e última chamada para a efetivação de matrícula nas unidades de creche de 0 a 3 anos para este ano de 2016. A pasta solicita aos responsáveis que compareçam na unidade indicada no período para a efetivação da matrícula. Lembrando que o não comparecimento no período determinado acarreta no retorno da criança inscrita para a lista de espera. Mais informações pelo site varzeapaulista.sp.gov.br. E a seguir aqui no RP Notícia, você vê as informações do esporte. O Paulista perdeu de novo, desta vez para o Barretos e agora precisa da vitória já na quarta-feira contra o Independente no Jaime Sintra. Continue com a gente, até já. Vamos falar agora de futebol aqui no RP Notícia. O Paulista foi ontem a Barretos e perdeu por 1-0. Com o resultado, que foi a quarta derrota consecutiva fora de casa, o Galo permanece na 14ª colocação com 18 pontos. Mas a situação se complica cada vez mais, já que o time de Jundiaí está apenas a 1 ponto, à frente do 15º e o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Penapolense. O Paulista volta a campo na quarta-feira, dia 30, para enfrentar o Independente de Limeira às 8 horas da noite no Jaime Sintra. Uma partida que vale 6 pontos, já que o adversário está em 17º com 16 pontos. O líder da competição é o Bragantino, que tem 35, seguido de Mirassol, São Caetano, Taubaté, Batatais, Barbarense, Guarani e Velo Clube. Hoje cairiam para a Série A3, Penapolense, Monte Azul, Independente, Marília, Rio Claro e Atlético de Sorocaba. Os exercícios físicos são recomendados para todas as pessoas, pelos benefícios que eles trazem à saúde, e uma das práticas esportivas mais completas e que tem sido utilizada pelos assistidos do PEAMA é a natação, e o importante também é a socialização entre os praticantes. Vinícius tem 11 anos e é autista. Há 4, pelo menos, a rotina dele mudou. Isso porque toda semana a mãe Neuci leva o pequeno para as aulas de natação do PEAMA, o programa de esportes e atividades motoras adaptadas. Ele era muito molinho antes, sabe assim, ele no desenvolvimento dele, tá ajudando em tudo. Antes ele andava assim meio, quase que caía, tipo assim, sabe? Agora ele já anda bem melhor. Além do Vinícius, outras 140 pessoas do programa participam das aulas de natação aqui no Bolão de Jundiaí, uma forma de se desenvolver a cada dia através do esporte. De acordo com o profissional, a modalidade auxilia diretamente na vida dos assistidos, tanto o lado psicológico quanto o físico. Ela vai envolver diversos aspectos que faz com que esse indivíduo tenha condições na melhora neuromuscular, melhora respiratória, enfim, entre outros benefícios. E aí, para cada indivíduo, ele consiga ter os seus benefícios, né, decorrentes da prática regular do exercício. E se no esporte todo mundo é igual, o instrutor diz que a socialização em situações assim
é medalha de ouro para todo mundo. Para eles é importante porque eles se sentem justamente se inseridos na comunidade, e esse é um fator muito importante que nós prevalecemos aqui, né? E nós fazemos essa inclusão justamente, e dentro dessa modalidade isso é benéfico de diversas formas. O telefone do PEAMA, o Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, é o 4521-8887. E o do Bolão em Jundiaí, lembrando que as aulas são praticadas no Bolão, na cidade de Jundiaí. O telefone é o 4521-6848. Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações você acompanha durante a nossa programação e também no rpnoticia.com. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.